Bom, boa noite para quem eu não conversei ainda. Curso Livro dos Médiuns, ano 1, 2026. Hoje, no módulo 1, noções preliminares, milagres. O assunto é milagres. Vamos falar de milagre. Está cheio de milagre aqui hoje. Vou chamar aqui a Beatriz, vai fazer para a gente a prece inicial e a gente começa, beleza? Olá, Beatriz. Boa noite a todos. Eu peço a Deus e a Jesus que nos ilumine neste momento, para que possamos captar os ensinamentos dos nossos mentores, dos nossos instrutores, dos nossos guias, sobre o nosso curso, para que possamos nos tornar espíritos e almas, que hoje estamos encarnados, nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. Que esses ensinamentos entrem na nossa mente e crava no nosso coração a lei do amor e da caridade, para que possamos sermos seres evoluídos nas próximas oportunidades. Graças a Deus, graças a Deus. Isso aí, muito obrigado. Bom, hoje falaremos do milagre. É uma continuação do capítulo número, capítulo 2, maravilhoso sobrenatural. Na última aula, tratamos, do significado de o que é maravilhoso, do que seria sobrenatural, aquilo que ocorre fora das leis da natureza. E entre as coisas que são classificadas como fenômenos fora da natureza, são os milagres. Então, aqui a gente faz os últimos itens do capítulo 2 e complementa com o capítulo 13 da Gênese. Trata dos milagres. Mas vai falhar é conta da gripe. Então, falar devagar aqui, o negócio vai funcionar. Então, primeiro nós vamos falar aqui do significado da palavra milagre, etimologia da palavra milagre. Depois, sobre o tempo dos milagres. O tempo dos milagres passou, ou seja, por que não ocorrem tantos milagres mais? E depois uma reflexão sobre Deus fazer ou não milagres. Deus faz milagres, né? Então, ele começa aqui com uma introdução, sobre o assunto. No item 15, referimos-nos há pouco à palavra milagre. Uma breve observação sobre o assunto não estará deslocada num capítulo sobre o maravilhoso. Esse tema, a etimologia da palavra milagre, o tempo dos milagres, também se encontra no capítulo 13, de uma forma um pouco mais desenvolvida, capítulo 13 da Gênese. Mas, por estarmos estudando aqui o livro dos médiuns, preferi seguir o raciocínio que Kardec utilizou no livro dos médiuns, já que esse raciocínio, apesar de um pouco mais desenvolvido na Gênese, também está lá, mas lá o foco dele é outro, é para poder falar, a conclusão dele lá, que é dos milagres do Evangelho, dando uma explicação. E aqui ele só tende a colocar que os fenômenos escritos não são milagrosos. Esse é o foco. Então, primeiro, o significado da palavra milagre. Então, para a gente entender o significado das coisas, a gente tem que ir aonde? Tem que ir no dicionário, certo? Então, vamos no dicionário. No dicionário, atualmente, a primeira concepção para a palavra milagre é esse aqui. Fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Então, fora do comum, se acontecer de rotina, inexplicável pelas leis da natureza. É algo fora das leis da natureza. É aquilo que
uma das coisas que Kardec classificou como sobrenatural. Já em outro significado, é um acontecimento admirável, espantoso, é um milagre, né? Então, a gente pode dizer que, pô, né, a Luciana entrou na aula, isso é um milagre, né? Mas é admirável, espantoso. Tá bom, tá bom. Se a Morgana aparecer, aí vai para ela esse aqui. Então, ela tem que escolher a substituto da Aline aqui, para encaixar aqui na aula, né? Então, algo espantoso, né? Milagre. Não milagre, né? É outro significado, né? Outro contexto. Fato que causa grande admiração e surpresa, ligado com o anterior ali, né? No sentido religioso, que é o que mais se utiliza, né? Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. Então, segundo, quando empregado num sentido religioso, milagre significa intervenção de Deus na nossa vida. Então, nesse raciocínio, Deus intervém na nossa vida através do milagre. Sinal dessa manifestação, que se caracteriza por uma alteração repentina, insólita e fora do comum das leis naturais. Então, como é que sinal dessa manifestação de Deus, né, de Deus na vida humana, sinal dessa manifestação, que caracteriza o quê? As leis naturais existem, só que ela é alterada repentinamente, só insólita, ou seja, vem incomum, né? Só daqui a um momento, depois já volta ao normal. Suspendeu temporariamente aquela lei, né? O 6 e o 7 aqui não acrescenta nada para a gente, do que a gente está estudando. Eu não vou gastar minha voz. Bom, isso está no dicionário hoje. Vamos ver como é que Kardec apresenta a palavra milagre. Então, Kardec está onde? No século XIX. Significado de milagre e a sua relação, ou não, com os fenômenos espíritas. Então, qual seria a relação do milagre com os fenômenos espíritas, ou mediúnicos, se preferir? O Kardec nos coloca aqui, ó, na sua acepção primitiva, e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, admirável de ver. Então, o que Kardec está citando, que o significado de milagre era a segunda e terceira concepção aqui, ó. Acontecimento admirável, espantoso, fato que causa grande admiração e surpresa. Então, era esse contexto, isso que significava milagre lá para Kardec. Diga, Lu. Nesse caso, Hélio, entra naquele episódio de Cristo com o barro e a saliva, que ele cura a cegueira da pessoa, ou não? Ali tem uma explicação, né? É? Então não entra aqui. É que se eu adiantar, é spoiler. Então tá bom, então deixa. As perguntas estão vindo na cabeça, então tá bom, depois você responde. Se eu responder agora, é spoiler. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do sentido original e hoje diz, segundo a academia, então, apesar da significação dela ser uma coisa, o uso comum dela era ato da potência divina, contrário às leis comuns da natureza. Então, ela está onde? Para a gente, no sentido religioso. Tá? Então, é um ato de Deus que é contrário às leis da natureza. Tá? E Kardec já coloca aqui, ó, os fenômenos espíritas não são milagrosos. Por quê? Porque tem uma lei que rege esses fenômenos. Em se tendo uma lei que rege os fenômenos, ele é um fenômeno natural. Sendo um fenômeno natural, não é milagre. Por mais extraordinário que pareça ser. Como, por exemplo, a saliva e o barro de Jesus. E qual a relação? Não existe relação entre espiritismo e milagre? Bom, o milagre não tem explicação. Os fenômenos espíritas
Pelo contrário, são explicados da maneira mais racional. Não são, portanto, milagres. Ele não tem características de milagre, né? Um outro ponto, né, além de ter explicação, o milagre tem uma outra característica, de ser insólito e isolado. Ou seja, ele é incomum e isolado. Ele acontece uma coisa ali e pronto. Volta tudo a ser normalidade. E os fenômenos espíritas se repetem com uma certa regularidade. Então, não tem característica de milagre. Então, 2 motivos pelo qual os fenômenos espíritas não são milagres. Uma porque ele tem explicação e outra porque é um fenômeno que se repete sem limite. Certo? Até aqui tudo bem? Mas antigamente tinha muito milagre. Mas por que não tem mais? O tempo dos milagres passou. Então, os milagres é a sua relação com o tempo. Aí Kardec diz o seguinte: a ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Eis porque antigamente os que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros, e como se acreditava que toda a ciência sobre-humana, além da humana, né, era diabólica, eles eram queimados. Hoje, no tempo de Kardec, eles estavam muito mais civilizados, bastava enviá-los aos hospícios. E hoje a gente deixa eles andam na Paulista ali. A gente anda na Paulista, cada coisa que a gente vê, assim, diferente, né? Mas aí, de vez em quando, eu fico refletindo, né? Quem se acha comum é o diferente para quem é o diferente, né? Mas em outros tempos, muita gente ia ser queimada ainda. Exemplos de milagres que deixaram de ser milagres, né? Então, nossa, eu escrevi uma palavra aqui, está muito feia, né? Ressuscitamento, né? Ressurreição. Ressurreição e morte aparente. Então, Kardec vai colocar assim, que um homem realmente morto, é um ser humano que morreu. Não há dúvida, morreu. Seja ressuscitado por uma intervenção divina, Deus apareceu lá de algum jeito, levanta, e aí teríamos um milagre. Porque isso é contrário às leis da natureza. O Espiritismo mostra que quando há falência orgânica, o espírito segue caminho, né? Não volta para o corpo. O laço é desfeito. E aquele organismo vai entrar no processo de decomposição. Uma química bem nos mostra. E os elementos se dispersam, né? Volta à Terra, né? O planeta. Tudo é do planeta, volta ao planeta. Aí, para ele juntar tudo aquilo de novo, não dá. Mas, se este ser tem apenas a aparência da morte, conservando um resto de vitalidade latente, ou seja, não houve a falência orgânica, e não havendo a falência orgânica, não há o rompimento ou não se desfaz a ligação da alma e do corpo. Ele tem a aparência de morte. A gente sabe que tem uns casos de letargia ou catalepsia, qual dos dois? Então, um dos fenômenos que ele apresenta todos os sinais de morte, chega até sinais de decomposição. Mas, ele não está morto. Tem o outro que é o que dorme, porque o letargia e a catalepsia. Tem um que é o que ele dorme profundamente lá, e você tem que fazer muito esforço para a pessoa acordar. Isso não tem sinais de morte. Hoje nós temos mais recursos para se definir a morte, né? Com atividade cerebral. Mas em outros tempos, eram outras formas de se declarar o óbito, né? Por exemplo, antes de termos a questão das atividades cerebrais, como é que era o óbito? Era a temperatura, a pupila, pulsação, né? Esse conjunto de coisas. E na morte aparente, as pessoas reuniam essas condições. Então, foram mortos, declarado morto. De repente, não levanta lá. Mas não houve a morte. Ou seja, um fenômeno explicado.
Então, uma ressurreição que ocorre de um ser como esse não é um milagre. Tá? E aí, então, a ciência, né, através da medicina, ou uma ação magnética, consegue reanimá-lo. Para as pessoas esclarecidas, é um fenômeno natural. Mas para quem não sabe disso, é um milagre. E o que vai acontecer com o autor desse fenômeno? Depende do tempo, da cultura que ele se encontra. Ele pode ser queimado, pode ser apedrejado, ele pode ser venerado, né? Conforme o ambiente que ele se encontra. Um exemplo, né? Ô, Hélio, esse entra como o Oi, caso de Lázaro também? sim, Lázaro, a filha da viúva de Naim, filha de Jairo, esses 3 casos com Jesus, né? Uhum. Por isso que Como é que chama o outro lá? Eliseu? Esqueci, não, Ele, Elias, Ah, acho que Eliseu também. Que veio depois de Elias? Esqueci. e nesse outro caso que você falou, antigamente, quando se ia tirar os ossos, tudo viam quando a parte de cima toda arranhada, né? Porque não tinha essas como confirmar, né? Acabava enterrando a pessoa, né? Daí a pessoa voltava. Imagina o sufoco, o desespero. Voltava, mas não voltava, Não né? voltava, né? Pois é, mas são fenômenos que são relatados como milagre, mas que hoje têm uma explicação, certo? Um outro exemplo de milagre, que não seria milagre, né? Provocar um raio, né? Que um físico solte um papagaio elétrico no meio rural. Tô entendendo que é uma pipa com algum material, um troço que voa e atrai o raio lá. Faz ele cair sobre uma árvore. Dependendo do tempo que ele fizesse isso, é a mesma coisa, um milagre. Né? Esse novo Prometeu, aí Kardec entrou na mitologia grega aqui, né? Será certamente encarado como detentor de um poder diabólico. Prometeu é o cara que roubou lá raio ou fogo de Deus, no caso de Zeus, né? Para poder entregar aos humanos. Tem toda uma mitologia, princípio, o germe do conhecimento, né? Tem toda mitologia, mas tem toda uma filosofia junto com aquilo ali. Esse novo Prometeu, né, Kardec coloca isso. E aí Kardec até brinca aqui, né? Prometeu nos parece, sobretudo, um antecessor de Franklin. Tipo, para mim. Né? Mas Josué fazendo parar o Sol ou antes a Terra seria um verdadeiro milagre. Né? Não conhece um magnetizador ou alguém com tanto poder para operar esse prodígio. Nós temos que ter cuidado também com os relatos da Bíblia, tal, com as coisas muito antigas. Tem muita coisa ali que é alegórica, tomada como uma verdade. Um fenômeno, por exemplo, aí é para quem vai estudar a Gênese, né? Um fenômeno que Kardec, na Gênese, coloca como possivelmente foi, né, mais alegórico do que real, foi o da água em vinho. Ele fala, não é impossível, tratando lá, como a gente vai ver aqui no laboratório do mundo invisível, quando a gente for estudar esse capítulo. Porém, só tem um evangelista que narra, e muito possível que seja alegórico. Está lá na Gênesis, quando ele fala milagres do Evangelho, após fazer um estudo sobre a parte teórica dos milagres e tal, né? Esse é spoiler, o pessoal irá estudar a Gênesis. Exemplo 3 de coisa que parece milagre, mas não é. Pneumatografia. Nossa, que nome é esse? É escrita direta. Um fenômeno em que você bota um pedaço de papel, pedra, uma lousa, em alguma coisa lá, e aí ela aparece escrita do nada. É escrita direta. É pneuma, espírito. E grafia, escrever. Espírito escreve. Diretamente, sem passar aqui pelo médium.
Por isso que com média é psico alguma coisa. Psico é o ser aqui, né? Pensante. Psicografia. Alguém, a mente de alguém escreve. Psicofonia, a mente, alguém fala. Pneumofonia, o espírito fala, a voz que surge do nada, né? É escrita direta, esse nome, a gente vai estudar isso ainda, mas é um fenômeno que parece, ele é extraordinário, né? Incomum, chama atenção, só que existem explicações para isso, tá? Então não é miraculoso. Nós trataremos esse assunto mostrando as leis que regem isso. Então, o Espiritismo, ele restitui os milagres à ordem dos fenômenos naturais. Quando ele explica, dá explicação a respeito de determinados fenômenos, particularmente fenômenos espíritos, fenômenos mediúnicos, muita coisa que era tida como milagre deixou de ser milagre. Revela uma lei desconhecida. Ele cita aqui o magnetismo como exemplo, que também trata de uma lei que era desconhecida de até então, essa capacidade que tem a pessoa de influenciar através do pensamento as outras pessoas, o ambiente, as coisas ao redor, agindo na matéria do plano espiritual, que o Espiritismo chama de fluido universal. E vai tirando, as coisas saem do sobrenatural, ou seja, do milagre, né? E vem para o fenômeno natural. Por isso que, quando o Espiritismo, através de suas leis, de suas explicações, revela que esses objetos que se mexem, coisas e pessoas que aparecem e somem e aparecem, curas, tudo isso não é nada milagroso. Bom, muitas das religiões parecem precisar do milagre, né? Ah, mas eu preciso, né? O milagre que dá força à religião e tal. Então, na verdade, Kardec fala que a ciência espírita, explicando esses fenômenos, ele favorece as religiões, né, explicando os milagres ali, né? Por quê? Porque muitos vêm com a ideia de fraude, do irracional, né? Fraude, né, que vem para enganar, tal, chamar atenção. E aí a gente vê muito determinadas religiões, uns fenômenos estranhos lá acontecendo, né? Às vezes muito barulhento, às vezes muito bem chamativo. E em muitos desses casos existe o que a gente pode dizer aqui, uma falcatrua atrás ali, né? O negócio combinado, parece pegadinha combinada. Então não tem nada de milagroso ali. Para uma pessoa racional, né, procurar explicação das coisas, se depara com isso aí, não. Religião não é um negócio sério. Assim, a pessoa vai interpretar a coisa de uma maneira generalizada, né? Então, quando ela demonstra a possibilidade de alguns fatos, desmentindo certos outros, né? Esses, né, por não serem milagrosos, não deixam de ser extraordinários. Quando ele dá explicação sobre o processo de cura, por essa cura não ser um milagre, ela não deixa de ser extraordinária, por não ser milagrosa. Ele é incomum, não é? Mas não é milagrosa. Eu até cito uns exemplos aqui de São Cupertino, né, que levitava. E dentro do meio espírita, Kardec presenciou diversos tipos de fenômenos, né? Inclusive com o médium Daniel Douglas Home, o senhor Home, né? Levitava e tal. Fenômenos de manifestações físicas, movimentar objetos, coisas desse tipo. Aqui no Brasil tivemos o... Rapaz, sumiu o nome dele. No meio do caminho, eu lembro. Década de 50. Ele levitava, sumia, aparecia, as coisas se mexiam, se materializavam, por aí vai. Um nome meio italiano, sumiu o nome dele aqui agora. Mirabelli. Carmine Mirabelli.
brasileiro, tá? Às vezes a gente cita ele e fala, pode acontecer, tem lá os relatos dos fenômenos dele, só analisar lá. Então, já que estamos falando de fenômenos assim, né, aparições, Kardec até cita um que ocorreu, ou supostamente ocorreu no meio católico, chamado da Salette, na França, né, que dividiu o próprio clero. E não tem nada de insólito, ou seja, de incomum, tal. Por quê? Porque aparições, aparição aparece um monte, né? Tem nada. É que dependendo do meio em que ela ocorre, ela costuma arrastar para a questão cultural de crença da coisa ali, né? Então, no meio católico, muitas das aparições acabam sendo de Maria, né, Nossa Senhora, ou muito custa alguma coisa de Jesus, mas geralmente Nossa Senhora, né? No meio evangélico já interpreta de uma outra maneira, e também, caso seja uma aparição, caso sejam bons espíritos, se eles pretendem ser ouvidos, se eles pretendem que esse fenômeno tenha algum efeito positivo, ele vai aparecer, falar, de uma forma que ele seja aceito e ouvido. Então, se ele fosse aparecer lá sei lá, no meio judeu, ele vai falar uns tons, nas nuances judaicas ali, dentro da cultura dele, mas sem sair da verdadeira moral. Vai falar com o islâmico, da mesma forma. Vai falar com o cristão, da mesma forma. Né? Um cristão católico, um cristão evangélico, e as denominações evangélicas tem algumas divisões ali. Uma deve ter, se identifica mais com um tipo de linguagem, outra com outra. Se é a intenção da espiritualidade que vê algo positivo num determinado fenômeno físico, né, aparição, essas coisas, vai fazer de uma forma que aquele ambiente, né, aproveite isso de alguma forma. Então, nesse caso aqui, está falando da Salete. Kardec fala que, olha, não verificamos, né? Acredita nele porque sabe que isso é possível, mas não deu para verificar a sua realidade. Foi mais ou menos na época próxima de Kardec ali, ó, contemporânea de Kardec. Tá? Eu fui pesquisar aqui sobre o fenômeno da Salete. Possivelmente Kardec se refere à aparição de Maria na montanha La Salette, nos Alpes franceses, em 19 de setembro de 1846, portanto, século XIX. Em 1846, Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas em 1854. Então, vamos dizer assim, está ali, contemporâneo, está ao mesmo tempo, né? Apareceu para duas crianças lá, e hoje tem até pesquisar, tem até lá um santuário, uma igreja, sei lá, tem igual aqui tem, né, Nossa Senhora Aparecida, uma coisa lá. Onde você vai aí que tem negócio de Nossa Senhora que apareceu, tem algum santuário, né? O pessoal, né, levanta ali. É útil? Pessoal, quando a gente pega aqui de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, apareceu a santa lá, não sei o quê, no Rio Paraíba, no Desmanchou, ali virou um centro de convergência dentro da religião católica. Se esse fenômeno faz com que as pessoas lembrem de Maria, logo lembrem de Jesus, isso só leva a relembrar os princípios do Cristo, refletir sobre isso. Quando a intenção é que a filosofia do Cristo seja praticada, se esse meio é o meio disponível e acessível para uma determinada coletividade caminhar na direção desse pensamento, é isso que vai acontecer. Essa é a ferramenta didática que tem. Vamos chamar de milagre. Tá bom, chama de milagre, mas não é. Né? À medida que as coisas vão se esclarecendo, não é um milagre, é um fenômeno assim, 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 assado, tá lá, que podemos dizer, não. Mas a coisa moral não se perde. Tá? Então, a gente não é aqui jogar pedra, não é criticar, não é sempre criticar. Tudo tem o seu lado educativo e o seu lado útil. Basta saber encontrar.
Como diz o próprio Kardec, basta quebrar a casca da amêndoa para se tirar a amêndoa de dentro lá. Então, quando se pega esses fenômenos, ditos milagrosos, tem que quebrar a casca. Tá? Sobre a personagem aqui, ele só está abordando que não é possível abordar, não participou desse fenômeno aí, né? Mas, em sendo ou não sendo, mas ele admite a possibilidade. E se o Espiritismo dá uma explicação racional, lógica, sobre esses fenômenos, certo? Ele nos dá também uma chave de uma infinidade de coisas que eram consideradas inexplicadas e inexplicáveis. Tá? Então, sobre o tempo dos milagres, né, os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas porque parecem escapar às leis comuns e não podem ser explicados. Parece uma coisa mística. E não é. A partir da hora que se estuda, como nós vamos ir no próximo capítulo, método, e chega-se à compreensão do que ocorre, você encontra uma base racional. Tendo uma base racional, você tem uma fé sólida. Uma fé sólida é uma fé inabalável. Porque ela tira a nossa dúvida. Tirando a nossa dúvida, nos dá uma certeza. Dá a certeza da existência de Deus, dos atributos de Deus, da existência da nossa alma, da anterioridade da nossa vida, que se explica muitos porquês do que é agora. Dá a expectativa da vida futura como uma certeza. Dá que as condições de felicidade e infelicidade dependem de nós. Então, é isso que o Espiritismo nos conduz. E até porque, se a gente fosse acreditar só no que vê, no que se vê, não acreditaríamos em muita coisa. Certo? E aí complementei aqui uma ideia que está no capítulo 13, mas não estava aqui nesse capítulo. Um capítulo maravilhoso sobrenatural, que é a ideia de Deus fazer milagres. E Deus faz milagres? Tá? Agora eu estou na Gênesis. Tá? Então, essa ideia está na Gênesis capítulo 13. E aí eu comecei a partir do item 15. Porque as ideias que estão do item 14 para trás, né, capítulo 13, 1 a 14, são ideias que nós já abordamos aqui, em geral. Né? De uma forma mais resumida, abordamos aqui. E essa ideia de Deus, né, eu acrescento aqui. Bom, quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, ele pode fazê-lo sem dúvida. Né? Aqui Deus é onipotente, né? Ele é onipotente, ele faz. Mas ele faz. Ou, em outras palavras, se a gente mudar a pergunta, ele próprio derroga as leis que ele estabeleceu, sendo ele a inteligência suprema e a causa de tudo. E para ser Deus, ele tem que ter infinitamente todos os atributos, porque se ele não for, ele não é supremo. E aí dá margem para que alguma coisa seja maior que ele. E nessa busca a gente fica, né, no eterno. Então, a gente entende o que Deus não deve ser, com base nisso a gente supõe que Deus seja. E aí o critério, né, para analisar os atributos de Deus, que a gente está citando aqui. Então, Kardec coloca uma dose de humildade aqui, não cabe ao homem, né, não cabe ao ser humano prejulgar os atos da divindade e o subordinar à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos os atributos próprios de Deus como critério do nosso julgamento, no que diz respeito às coisas divinas. Se Deus criasse suas leis e vê que ele precisa mexer nelas de vez em quando para ajustar alguma coisa, então é porque essa lei não é perfeita. Se não é perfeita é porque ele fez algo imperfeito, e sendo imperfeito ele não é onipotente, nem onisciente, nem todo poderoso lá, soberanamente tudo lá. Então, falhou. Certo? E aí, ao seu soberano poder, ele junta a soberana sabedoria, pela razão pela qual devemos concluir que nada que
ele fez é inútil. Nada. Então, se existem as leis naturais, ela tem uma utilidade. Existe o universo, esse mundo de mundo, ele é uma utilidade. Se não, se existe a inutilidade, então ele falhou. Aí ele não é soberanamente sábio. Aí ele não seria Deus. Então, é um raciocínio lógico. Então, por que que Deus faria milagres? Ah, Deus faz milagres para manifestar o seu poder, para dar testemunho de que ele existe. É um raciocínio, né? Mas a manifestação do poder de Deus ela não ocorre de uma forma muito mais intensa, né? Ou nas palavras de Kardec, nem eloquente, pelo conjunto das obras da natureza, pela, pelas leis sábias que regem tudo. Tudo tem, né? Qual foi a inteligência humana que criou esse negócio todo aqui? No planeta aqui? Nenhuma. Qual a inteligência humana que conseguiu remontar as origens da Terra aqui? Nós temos hipóteses. Hipóteses, origem da Terra, universo, multiverso, um monte de coisa. Hipóteses. Que cada hora vai ficando cada vez de uma forma assim lógica, né? Cada hora vai juntando um tijolinho ali na teoria, né? Mas existe uma inteligência que está acima dessa inteligência humana, que é Deus. Então, e pelos seus atributos, a coisa já tem que ser perfeita. Tá? É como se, Kardec vai dar um exemplo aqui, né? Um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, destruísse o relógio que construiu. Alguém aqui na Terra, muito sábio, muito inteligente, muito assim, aí ele constrói algo assim primoroso. E aí, para mostrar que ele é o cara, que ele, ó, ele vai lá e desfaz aquele negócio que ele fez, para mostrar, olha, eu sou. Quando, na verdade, o funcionamento regular daquilo que ele criou, ele está dando exemplo de um relógio, não mostra a sabedoria dele, olha aquele negócio que ele fez lá, é bom mesmo, né? Então, assim, a sabedoria dele, ele está presente no funcionamento da sua obra, e não de fazer ela parar de funcionar ou funcionar ao contrário, de funcionar de outro jeito. Se ele teve que alterar a peça, é porque deu problema. É o carro que deu recal, né? Vou ter que fazer um recal aqui, fábrica, saiu um problema aqui. Então, a opinião do Espiritismo é que Deus não faz milagres. Não spoiler para a Luciana aí. Deus não faz milagres. Ah, mas e os milagres? Não tem. Então, primeiro, a questão dos milagres, propriamente ditos, não é da alçada do Espiritismo, uma vez que nada do Espiritismo é milagroso, então o Espiritismo não tem que tratar de milagres. Mas, o Kardec faz, não tem que tratar de milagre, mas, apoiando-se sobre o raciocínio de que Deus nada faz inútil, certo? Atributos de Deus, pescou. A doutrina espírita emite a seguinte opinião: não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, ou seja, é para manifestar seu poder. Não, não é necessário. Nada no universo se afasta das leis gerais. Nada. Mas esses fatos que a gente vê que é milagroso, não tem explicação. Se existem fatos que não compreendemos, é que nos faltam ainda os conhecimentos necessários. Então, nós temos fatos inexplicados, mas não inexplicáveis, certo? E aqui no seu raciocínio ele vai reforçar a ideia de que Deus, derrogando suas leis naturais, contraria seus próprios atributos. Tá? Então, vamos admitir, um exercício de raciocínio aqui, que Deus derrogue suas leis.
ainda que temporariamente. Né? Admitindo-se que Deus tenha, por razões que não podemos avaliar, derrogado acidentalmente as leis que estabeleceu, acidentalmente, aquilo que não era previsto, aconteceu. Então, elas não são mais imutáveis. Certo? É uma lei que muda. E não faz parte dos atributos de Deus isso, mas, pelo menos é racional pensar que só Deus tem esse poder. Está colocando, ó, vamos pensar que Deus derrubou suas leis. Se isso acontecesse, era Deus que conseguiria fazer isso. Ele parte para outra hipótese, de outro ser derrogar alguma lei de Deus. E aí, na ideia religiosa, tem aquela ideia de que o tal do Satanás tem o poder de fazer milagres para seduzir e enganar os eleitos. Então, se isso ocorresse, um outro ser, não estou nem falando qual, derrogasse a lei de Deus, então não teria como manter o atributo da onipotência de Deus. Por quê? Porque outro ser tem o poder de alterar aquilo que Deus faz. Então Deus não é onipotente, não sendo onipotente não é Deus. Então, uma falha lógica aqui. Então, se a gente admite que o espírito do mal possa desorganizar sua obra, para poder confundir os outros aqui, implicaria na ideia de um poder igual ao seu. Entretanto, é isso que ensina. Não fala assim, mas é isso, o lógico é isso. A consequência de existir a possibilidade de um outro ser ter um poder assim igual ao de Deus, já derrogar as leis, primeiro, Deus não é onipotente, já quebrou o raciocínio ali. E se Deus permite milagre bom e milagre mau, uma cura ser boa numa circunstância e má em outra circunstância, uma pessoa que está sofrendo uma doença ela é curada, então Deus não é soberanamente bom. Quebrou o atributo de novo. Então, veja, é muita falha lógica nesse raciocínio. Tá? Então, nesses casos, não tem como negar os atributos de Deus. Então, é incompatível a ideia de que o tal lá do Satanás derrogue as leis naturais para seduzir. Tá? Então, se o indivíduo é curado de uma forma dita miraculosa, seja por Deus, seja pelo tal do Satanás, ele não deixa de estar curado. Então, há uma pobreza da inteligência humana pensar assim. Doutrina e lógica. Então, qualquer fato dito milagroso é natural. Não existem fatos que não sejam naturais. Todo fato é natural. Ele não tem explicação. Né? Seja ele chamado bom, chamado de mal, tudo certo ali. A relação das religiões com os tais fatos que são chamados de inexplicados e inexplicáveis, né? O Kardec faz mais uma provocaçãozinha aqui, uma questão, né? Mas, dizem, a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados nem explicáveis. É o que eu tinha dito, né? Inexplicados talvez, inexplicáveis é outra questão. O que a gente sabe das descobertas é tanta coisa. Do século de Kardec, do tempo de Kardec até hoje, quanta coisa já não foi descoberta aí. E agora parece que vai numa velocidade maior, o avanço da intelectual da coisa, né? Que a gente vê na tecnologia. E o que a gente sabe disso tudo? Né? Os livros religiosos, né? Os livros sacros, sagrados, então, cada
cultura tem lá o seu livro chamado sagrado, né? Depende do contexto, né? Então, para os cristãos, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, Novo Testamento, Torá para uns, né? Maomé para outros, né? E vai, né? N. E tem lá seus livros sagrados, né? Dentro daquela cultura. E aí o livro da outra cultura não é sagrado para ela. Mas, de uma forma geral, estão cheios de fatos desse gênero, né? Ditos milagrosos, que foram classificados como sobrenaturais. Só que muitos desses fatos encontram explicação nos fenômenos espíritas e muitos outros se encontram fora do meio espírita mesmo, né? Temos exemplo da morte aparente. O espiritismo dá a explicação da questão da ligação do espírito e corpo. A ciência, né, através da medicina ali, da fisiologia, explica ali a questão da falência orgânica, da não falência orgânica, a medicina identificando ali uma patologia. Tá? Se a religião, se a verdade de uma determinada religião depender do número e de milagres que acontece, né, de fatos sim, a gente ficaria em dúvida de qual religião deveria prevalecer. Eu acho que nenhuma, né? E qual seria o futuro de uma religião que se baseia no sobrenatural, no maravilhoso ou no milagre, né? É o fim. Como eu disse, determinados fenômenos são úteis, são necessários, são ferramentas pedagógicas para o espírito humano progredir. Mas, à medida que a humanidade progride, certas didáticas passam a ser desnecessárias. E não sendo desnecessárias, não serão mais úteis e vão sumir. Vão desaparecer na noite dos tempos. Como muita coisa que já desapareceu. Algumas instituições continuam existindo por séculos, séculos e tempos, né? Mas vão tropeçando aqui, tropeçando ali, se reduzindo, ou se transformam, ou somem, e viram uma página na história. Não é isso? Então, uma religião, uma corrente de ideias, qualquer coisa que precise de milagre, então ela vai acabar. Ou necessário para o futuro das religiões, né? É que ela fale a razão, certo? É que ela possa realmente conduzir os que seguem determinada ideia a um progresso moral, certo? Então, não é o sobrenatural que é necessário às religiões. Para se entender as questões de Deus, da alma, né, do nosso ser, é preciso acrescentar o tal do princípio espiritual, que confundem de maneira errônea com o que tratam de maravilhoso ou até de sobrenatural. E aqui, nesse pedaço, ele apresenta para a gente a visão espírita da religião cristã. O que o Espiritismo acha da religião cristã? Opinião. Então, o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista mais elevado. Dá-lhe uma base mais sólida que os milagres. As imutáveis leis de Deus que regem tanto o princípio espiritual como o material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque ambos virão sancioná-la. Quando Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência que dá essas explicações, ele nos acrescenta que as consequências são morais. E essas consequências são alcançadas através da sua filosofia. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o que temos ali é um livro filosófico de moral prática. Então, ele pega a essência dos ensinamentos do Cristo, de Jesus, né, no que tange a conduta, a questão moral. Então, esse é o ponto de vista espírita da religião cristã, esse ponto mais elevado, um cristianismo filosófico.
O espiritismo é filosófico. Se querem que seja uma religião formal, a pessoa precisa repensá-la. Se é uma religião natural, aquela religião natural é aquela que a própria pessoa se conecta com Deus sem a necessidade de qualquer outra coisa. Então, nesse sentido aí a religião. Mas não como mais uma religião com o seu corpo de dogmas, com, né, essas coisas lá. O espiritismo não tem isso. E aí Deus não precisa derrogar suas leis para provar sua grandeza. Então, Deus não é menos digno de admiração, de reconhecimento, de respeito, por não derrogar suas leis de vez em quando. Sobretudo a sua imutabilidade. Não tem necessidade. O que falta a natureza, bastante imponente a si próprio, para provar o poder supremo. A religião, aqui é importante, ó. A religião encontrará igualmente menos incrédulos quanto for em todos os pontos sancionados pela razão. Muitos incrédulos, nós vamos ver isso na próxima aula, não são por causa da forma que se explicam as questões espirituais. E o cristianismo, como ideia, não tem nada a perder com essa sanção. Pelo contrário, né? E a conclusão é que, se tomarmos o termo milagre na sua acepção etimológica, ou seja, no sentido de coisa admirável, que ele disse que era no início lá, né, da aula, ele coloca o significado principal seria esse aqui, ele é usado de outra forma. Então, no sentido de coisa admirável, nós temos milagres todos os dias, ao acordar e ao dormir. No respirar e viver. Admirável, a máquina humana funcionando. Um milagre, nesse sentido. Mas como é que a gente pode dar uma ideia de Deus às pessoas? Então, Kardec coloca assim, ó, querem dar ao povo, aos ignorantes, aos próprios espíritos, ou seja, aos simples, uma ideia do poder de Deus? Primeiro, ele dá um exemplo aqui, observando a natureza. Quando a gente pensa na natureza, no funcionamento da coisa, na questão natural, a gente vê que não é perfeito. Está acima da inteligência humana. Né? Observa a natureza. É ali que a gente encontra com Deus. Outra forma que ele... né, observar a providência divina e a sua bondade. Com a natureza toda funcionando, tudo que a gente, como ser humano, precisa, já tem aqui. A questão são as nossas ações, como sociedade humana, que faz as coisas faltarem aqui e ali. Se todos vivessem por todos, não haveria problema. Mas quando cada um vive por si, que é o egoísmo, aí tem problema. Mas podemos encontrar tudo que a gente precisa no mundo. Tá? E aí, raciocinando que existe Deus e que, sendo uma inteligência suprema, né, está acima de todas as coisas, e que ele deve ser soberanamente justo e bom, deve haver uma justiça divina. Então não adianta falar de você vai para o céu, você vai para o inferno, né? Um pouquinho que a pessoa raciocinar não vai acreditar nisso. Vai levar isso, vai empurrando a vida, levando, deixa a vida me levar e vai levando, né? Não, mas dá-lhe uma explicação lógica, ela compreendendo que existe nela um princípio espiritual, a alma, que ela tem as suas tendências inatas, dada a anterioridade da sua alma, que ela tem aqui as suas necessidades educativas da vivência humana, que a felicidade e infelicidade dependem dela mesma, que pode fé inabalável que ela pode construir e reorganizar sua conduta diante das ações aqui na vida, das situações, dos problemas, e até dos excessos, dos abusos, tudo. Tá? Então, a verdadeira missão da ciência, mostrando a descoberta gradativa das ciências, vai mostrando o quê? Vai nos revelando Deus. A ciência, revelando novas leis, ela nos está revelando Deus. E não a obra do diabo, não nada disso. Não ensina a essas pessoas que Deus está na natureza. E o resultado
que a gente pode encontrar, assim, nesse raciocínio, é um grande progresso moral. Aí eu vou encontrar um raciocínio lógico, firme, sólido, né? E aí ele conclui aqui o seguinte: então, seres humanos serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que se forem forçados a crer em pedras que suam sangue ou em estados que piscam olhos e derramam lágrimas. Um fenômeno, por si mesmo, lhe chama atenção, mas a questão moral, o pensar, é que vai levar a pessoa a um progresso. Por isso que Deus não faz milagres. Certo? Dúvidas, perguntas? Nada. Não tem dúvida, né? Interessante. Muito interessante. Isso é muito bom. Porque quando não tem dúvida, né? É porque já Acho- estão aptos. Ó, eu mudei. Tá muito, ficou muito bem explicado. Eu tenho dúvidas. Muitas Estão dúvidas. aptos. Eu tenho dúvidas. Ah, falou que está apto, ele mudou de ideia. Qual é a dúvida? Eu já estudei, né, isso há muito tempo atrás, e eu fiquei com a mesma dúvida. Como é que a gente aceita, então, Jesus seria um caso à parte? Nós estamos falando só de meros mortais, porque Jesus o tempo inteiro falou de milagres, fez milagres. Ele é o concurso, ele a gente não conta, então, dentro da lei. Olha, Jesus não fez milagres. Os fenômenos têm explicação. Kardec apresenta eles na Gênese, na parte de milagres segundo o Espiritismo. Mas ele fez coisas extraordinárias que não deixam de ser, não tira a sua superioridade, e pelo contrário, Kardec mostra ali a superioridade de Jesus, justamente por estar à frente da humanidade, em inteligência e moralidade, sendo capaz de produzir esse tipo de coisa, que para o seu tempo eram tidos como milagres. Entende? Mas para ir profundo nisso, a gente precisaria ir para a Gênese. É. Tanto que no Milagres do Evangelho, os primeiros itens que ele comenta é sobre a superioridade de Jesus. Eu, assim, ainda bem que a gente está numa religião que a gente pode contestar, né? Não contestar, mas por entender, porque acho que é uma questão de nomenclatura só, porque pô, foi milagre, né? Pegar um cego, fazer enxergar, pegar um aleijado, fazer andar, isso ninguém tem poder para fazer hoje. Ou, eu acho que, né, até existe histórias de que conseguiram. Você vai lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, as pessoas entregam lá as muletas porque eram aleijados e começaram a conseguir andar, né? Então, a gente não, assim, tem as suas explicações científicas, lógicas, tal, mas na época de Jesus, né, quem é que consegue fazer um cego enxergar hoje? É assim como ele fazia. Então, a gente pode até hoje dizer que, para a gente, né, como espíritas, não entender isso como uma palavra milagre, que teria uma explicação lógica, mas as coisas que Jesus fez não tinha explicação científica ou médica, né? Era o que se achava mesmo era o milagre, né? Estou elucubrando aqui, né? É para a gente contestar aí e discutir mesmo. Desde que entenda que é um milagre no sentido de admirável, mas não de derrogar as leis de Deus, não é um fenômeno sobrenatural. Ele é natural. Nós aqui não temos capacidade de fazê-los. Jesus tinha essa capacidade. Aqui pouquíssimos, né?
E Ele Jesus, passa isso conforme para os os apóstolos, próprios né? Espíritos... Hã? Os apóstolos também, depois, eles começam a fazer Sim. milagres, né? Até no final, João tem a história, né? Que ele cura Mas Kardec, a gente encontra na Revista Espírita, ele analisou alguns médiuns de cura, pelo menos uns 3 ali, que eu me recorde, que operavam umas curas ali, claro que não era igual a Jesus, né? Vai ter igual a Jesus, mas as curas acontecem, tá? Não igual em outros tempos. Mas é como nós vamos ver aqui, quando a gente for nos tipos de médium, tem lá os médios de cura, existe, ele é raro, incomum, mas é só essa questão do significado. Nada do que acontece está fora da ordem natural. Entendeu? É nesse ponto. Agora, Jesus tinha uma capacidade de manipulação dos fluidos que era... Pelos relatos, ele lia até ele estando encarnado, ele lia o pensamento. Né? Como ele atuava com o seu perispírito. Coisa que é o sentido do perispírito que dá, né? Perceber pelo pensamento é perispírito. Ele sentiu o pensamento das pessoas. Coisa extraordinária. Tá certo. Obrigado, Wellington. Nada. Nossa Senhora, tinha alguém que levantou a mão ali. Não, fui eu mesmo. Mas era exatamente isso que eu ia falar. Jesus tinha um poder de manipulação dos fluidos universais que ninguém tem. E de também conhecer as pessoas, saber quem teria ali se arrependido, teria já condições de ser curado. Como alguns médios que você citou aí hoje, e fazem a cura. Da mesma forma, só que não dá para comparar esses médios com Jesus. Mas o poder que ele tinha de manipulação do fluido universal, ninguém nesse planeta vai ter. Pelo menos enquanto a gente estiver nessa vibe aí de provas e expiações, regeneração, a hora que se tornar aí um planeta top, talvez a gente consiga, mas até agora... Não, talvez não, conseguiremos. Conseguiremos. A questão é o quando. Vamos conseguir, com certeza. Para esse assunto mais aprofundado sobre os milagres de Jesus, o que eu recomendo? Pega ali a Gênese. As reflexões que fizemos hoje são as ideias do capítulo 13. O capítulo 14, os fluidos, ele trata da matéria no plano espiritual e de como nós, espíritos, atuamos nessa matéria, inclusive quando estamos encarnados. E vai tratando a explicação de diversos fenômenos possíveis, entre eles a cura. Mas fala de cura de obsessão, fala de aparições, fala de um monte de coisa. E aí o capítulo 15 da Gênesis vai falar os milagres do Evangelho. Aí o item, logo no início, o primeiro tópico, que são observações preliminares, que ele trata da natureza de Jesus. O primeiro ponto que ele coloca. E dali sai comentando diversos tipos de milagres, dando uma explicação possível para os fatos ali. Tá? Aí requer um raciocínio sobre ele ali, mas... Está tendo curso da Gênesis nas terças-feiras no Cefa, né? Não, quinta. Quinta presencial. Minto. Mas tem que ter o livro dos Espíritos e o livro dos Médios completo. É porque faltam algumas coisas, mas que não impedem você de pegar o livro em casa e estudar, né? Tem mais? Mais alguém tinha levantado a mão aí, se eu não me engano. Jaqueline. Boa noite a todos. Boa noite. Sobre essa passagem, né? Eu entendo que realmente Jesus não fazia milagres. Até porque tem várias passagens, várias falas dele, né? Que a cada cura ele dizia: a tua fé te salvou. Como até hoje, a fé
das pessoas as salvas, né? Se eu tenho fé em algo, ou em alguém, ou em um poder superior, seja ele qual for, eu vou ser curada pela minha fé, a minha energia, eu vou elevar a minha energia. Então, Jesus, sim, ele era uma pessoa muito manipuladora para o bem, ele era muito inteligente, e isso, as pessoas acreditavam que ele era divino, que ele realmente a cura vinha dele. Mas não, realmente a cura, ela vem da fé. Jesus, ele é um intercessor, um espírito maravilhoso, intercessor para nos ajudar. A gente vê que nesses fenômenos do magnetismo, é um fenômeno de mão dupla. Tem o tal do magnetizador, mas tem o outro lado que tem que estar ali com a mente também ligada no processo. Alguém que pensamento fechado na coisa ali, dificilmente vai acontecer algo. E aí a Jaqueline acrescentou bem ali, né? Tua fé te salvou. Era uma ação dupla. Um dos fatos mais interessantes que eu gosto ali de Jesus é aquele da mulher da hemorragia, né? Só de tocar nele. Claro que ela acreditava firmemente nele. Mas, claro, Jesus tinha lá o seu... Né? Tanto que ele sente, né? É uma coisa, assim, fantástica. Milagroso, admirável. Admirável de se ver. Fala, André. Então, tem que começar a dar corda, esse questionamento, essa palestra vai até meia-noite. Quando fala da fé, então, eu acredito piamente que foi a fé, né? Que era a fé que movimentava e fazia tudo. Mas aí, voltando ao milagre, quer dizer que então, com a minha fé, eu faço um milagre? Você entendeu? Não foge da questão do milagre. O fato de você conseguir fazer uma coisa, uma cura, né? Ou seja, por um espírito ali que estava ajudando, ou seja, pela minha fé, eu quero dizer que aconteceu alguma coisa ali que a gente dava o nome de milagre, né? Não é o fato de ser Jesus ou a sua fé. Eu estou dizendo que aconteceu alguma coisa. Um cego voltou a enxergar, né? Foi através da fé. Então, não foi um milagre? Quer dizer que a fé, eu tenho a fé. Então, com a minha fé, eu consigo realizar milagres. Eu estou entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu também acredito que foi a fé que ele fez, mas a fé... Então, quem tem a fé realmente, como ele dizia, né? Do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover uma montanha, então você consegue realizar os milagres. Entendeu? Não foge da questão de não existir milagre. Tudo é da forma como a pessoa dá o significado da palavra milagre. Exato. Para você, então, o que significa o milagre? Para mim, a palavra milagre significa assim, tipo, é isso que você disse, fazer uma coisa, como você usou a palavra impossível, admirável, admirável, extraordinário, atenção, negócio... que foge da questão da ciência, porque o espiritismo não foge da questão da ciência, né? Mas tem algumas coisas que nessas situações nós estamos falando de milagre, foge da explicação científica, aí a gente se depara com... E aí, não existe milagre, mas como é que a ciência não explica e aconteceu? É que não tem a explicação, né? Ainda, né? Em algum momento vai ter. Tá certo. Entendeu? Você deu o sentido certo aí, do que Kardec aponta. Sentido admirável, espantoso, admirável de se ver. Nesse sentido, é o sentido que você apontou. O raciocínio de Kardec ali foi no sentido que de tirar do sobrenatural, do fora da natureza. Não é fora da natureza, ela está inexplicada. Mas ela não será inexplicável para todo sempre. Mas se convencionar-se
em chamar de milagre aquilo que ainda não foi explicado, desde que se entenda que aquilo será explicado um dia, sabe? Então não tem mal nenhum. O que é necessário é que a gente se entenda sobre o significado das palavras, Exato. para não cair num raciocínio igual esse extremo que Kardec mostrou. Por exemplo, então Deus permite que aconteçam milagres, são coisas fora do natural. Sendo coisas fora do natural, fora das leis de Deus, porque as leis de Deus são as leis naturais. E aí, então, as leis de Deus não são imutáveis. Não, elas ficam mudando, então não há estabilidade. Para o raciocínio, quebra a estabilidade de Deus. Ele não é onipotente. E nem o que é o sábio, o atributo infinito lá, eu esqueci. Soberano saber, soberano. Esqueci, mas é o sábio, todo sábio lá, esqueci. E aí, Deus não é Deus. Mas, se você coloca que isso é natural, mas a gente aqui não sabe explicar, aí É isso. Mas é isso aí mesmo. Tem que fazer o esforço de raciocínio. Senão é o que está pensando. O duro é falar uma hora e meia aqui. Falei, cara, será que... Se você quiser, eu conto os 3 milagres que já aconteceram na minha vida. Agora são não tem 8h52. Não sei se cabem 3 milagres. Que não tem explicação. Acontecem umas coisas na minha vida que não tem, a ciência não explica, mas tudo bem. Mas a gente precisa ter uns milagrezinhos nesse sentido na vida, assim, para dar umas forças. Que prova a nossa fé, né? Sim. Pessoal, desculpa eu estar trazendo isso, mas é para a gente debater mesmo. Desculpa aí. Não, tem que colocar. Não fico falando sozinho aqui, parece que estou sozinho. E as dúvidas, perguntas... Quando não há dúvida, é porque está todo mundo apto à prática das leis morais na vida. Eu vou lá ler a Gênese de novo para mim ver. Isso me convence. Aí, contigo. Uma vez eu falei numa aula que, assim, do livro dos médiuns, aqui já é o, sei lá, o 6º, sei lá, é o livro que eu mais dei aula. Eu já peguei várias vezes esse capítulo aí. Claro, cada hora que a gente lê, a gente pega algo a mais, estudei. Mais uma vez eu dei aula, a pessoa ficou tão desapontada que eu falei que não tinha milagre. E, nossa, ficou tão... É igual no livro dos Espíritos, quando eu falei que não tinha alma gêmea também uma vez. Nossa, a pessoa ficou tão... mas... fazer o quê, né? É isso não tem, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Ô, André, você está com o microfone aberto, então fala uma letra aí. J. 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 Jaqueline, Janaína e Juscelente. Fiz 30 pontos. Janaína, quem é Janaína? Sou eu. Faz a prece final para nós aí. Tá ok. Vamos lá. Devagarzinho, conhecendo o povo aqui, aleatoriamente. Podemos? Podemos, pode fazer, à vontade. Senhor, grandioso Deus, amado e eterno Pai, a Ti elevamos nossos pensamentos para dar-lhe graças por mais um dia de vida, por essa aula onde podemos absorver tanto conteúdo e que saibamos aos poucos aplicarmos em nossas vidas, constantemente, de maneira definitiva. Que isso auxilie no nosso progresso moral, espiritual, e que possamos nessa caminhada, nessa jornada, ajudarmos todos aqueles que caminham ao nosso redor. Que o Senhor abençoe a nossa noite, que possamos descansar, e se assim for de sua vontade, amanhã possamos despertar para um novo dia.
munidos com fé, resiliência, amor, compaixão e todos os bons frutos do Espírito que Jesus nos ensinou. Agradecemos pela oportunidade e entregamos nossas vidas em suas mãos. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que encerra.